Olá, tudo bem? Hoje eu quero te falar sobre métricas. É muito importante que você consiga medir as coisas que você está administrando. Não tem como você saber se uma coisa está indo bem ou está indo mal, que medidas tomar, o que remediar ou não, se você não tiver condições de medir, de saber que métricas são importantes. E muita gente tem problemas com isso quando a gente fala de medir o sucesso de um site. É muito complicado. Tem muita métrica, muita coisa para você medir. Por isso, eu vou dividir as métricas em algumas categorias para que você entenda aquilo que é importante. Primeiro, vamos falar das métricas básicas, aquelas que todo mundo sabe, que você pega aí no Google Analytics, que você já deveria conhecer. Eu vou chamá-las de métricas diretas. Elas são um número simples relacionado ao comportamento do usuário ali no seu site. Por exemplo, a quantidade de sessões. Uma sessão é uma sessão de navegação, um momento em que um usuário entrou no site e navegou por uma ou mais páginas. Tá? Como é que é medido isso? Eu entrei no site, comecei a navegar, fechei o navegador, voltei dali um tempo, abri o navegador novamente, abri outras páginas, comecei a navegar de novo. São 2 sessões de navegação. Eu entrei no site, comecei a navegar e troquei de aba. Né? Deixei a aba aberta lá e fui fazer outra coisa. Voltei para o site. Se eu voltar antes de meia hora, ainda é a mesma sessão de navegação. Se eu deixar mais de meia hora parado e voltar, conta como uma nova sessão de navegação. Tá? Então você pode entender a sessão como isso: um momento em que um usuário foi visitar o seu site, uma visita dele ao seu site. Tá? Um mesmo usuário pode ter, num determinado mês, uma ou várias sessões de navegação ali. Tá? O outro cálculo, outro número que o Analytics dá para a gente é o número de usuários. Né? Quanta gente visitou o site? Esse número é muito importante. Né? Quanta gente de fato está visitando o site. Aí não importa se a pessoa veio uma vez só ou se ela veio 20 vezes, ela é um usuário, é um único usuário. Né? O número de páginas que foram vistas, o número de page views. Então, se eu entrei numa sessão de navegação e eu naveguei por 10 páginas, isso conta como 10 page views. Se eu entrei numa única página e saí, é uma sessão de navegação com um único page view. O tempo na página, que é quanto tempo eu passei olhando para uma determinada página. Tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado. As métricas, elas têm sempre que ser relacionadas de alguma maneira ao seu negócio e ao objetivo do seu site. Por exemplo, tempo na página alto é bom? Depende. Se você tem um mecanismo de busca, tempo alto na página pode significar que as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar o que elas querem. Se você tem uma página de artigos, né, um blog, um noticioso, um portal, tempo alto na página pode ser muito bom, é sinal de que a pessoa se interessou pelo conteúdo e está lendo. Tá? Então, o conteúdo está interessante. Então, as métricas têm sempre que ser relacionadas com o seu negócio. Tá? As origens, tá? O Google chama de canais. Né? O que é isso? Como você consegue tráfego para o seu site? De onde as pessoas vêm? Seu público veio procurando no Google? Eles vieram digitando diretamente o endereço do seu site, tá? Grandes sites de marcas conhecidas, é muito comum isso, a pessoa digita direto o endereço do site ali. Ela clicou em algum lugar, tá? Um link de alguém, um referral, né? Que é como o Google chama. Alguém publicou um link para o seu site, a pessoa clicou lá e veio parar no seu site. Você publicou anúncio nas redes sociais, você publicou anúncio na rede de pesquisa do Google, na rede de display do Google, tudo isso é mostrado separadinho no relatório do Analytics, para você saber de onde a pessoa veio. Tá? Taxa de rejeição, essa aqui é uma que eu preciso explicar. Muita gente tem confusão com essa métrica. O que é uma rejeição? Rejeição é alguém que entrou no seu site para navegar, deixou uma página carregar ou nem esperou carregar e não clicou em mais nada. Foi embora sem clicar em nada no site. Taxa de rejeição alta é ruim? Depende. Depende de qual o objetivo do seu site. Tá? Então, eu tenho um blog de notícias ali. E eu publico as notícias e elas são replicadas no Google News, em outros portais, aparecem nas buscas e tudo mais. A pessoa veio, leu a notícia e foi embora. Isso é um comportamento comum. Você quer que ela permaneça? Quer. Você vai tomar ações, colocar ali no final do conteúdo iscas para outros conteúdos, uma maneira de engajar aquele usuário. Você vai fazer isso. Mas é natural que você tenha uma taxa de rejeição alta. Diferente de um e-commerce, que se a sua taxa de rejeição for alta, você vai ficar preocupado, né? Poxa, a pessoa olhou o produto e não clicou em nada, olhou outro produto e não clicou em nada. Né? Um monte de gente está vindo, olhando produtos, não clica em nada e vai embora. Então lembra, a métrica tem que ser relacionada com o seu negócio. Taxa de rejeição tem a ver com quem você é, com o que você está fazendo, qual é o objetivo do seu site. Tá?
Dessas métricas, a gente pode extrair outras, a gente pode calcular outras, tá? Eu vou chamá-las de métricas derivadas, e aqui a coisa começa a ficar interessante. Por exemplo, você pode calcular a quantidade de visitas por usuário. Então você tem a quantidade de sessões e você tem a quantidade de usuários. Divide a quantidade de sessões pela quantidade de usuários e você vai saber, em média, quantas vezes um usuário visita seu site. Você já entendeu que você pode fazer a mesma coisa, dividindo a quantidade de page views pela quantidade de sessões e entender quantas páginas, em média, um usuário vê quando visita o seu site. E para que você vai usar essa métrica? De novo, tem que estar relacionado ao seu negócio. Quantas vezes um usuário visita o seu site vai ser muito diferente se você tem um site que é para um fã-clube de alguma coisa. Então tá saindo notícia sempre ali, você está chamando os usuários e tal. E você tem, por exemplo, um site de uma locadora de automóveis. Um site de uma locadora de automóveis, o seu cliente fiel aluga carro uma vez por mês. Quer dizer, ele vai ter uma visita por mês, não adianta fazer essa conta. Não adianta você querer dizer, eu quero ter 3, 4 visitas por mês por usuário, porque isso não é perto da realidade do seu negócio, né? Você quer ter várias visitas ao longo do ano, você quer ter recorrência ao longo do ano, mas não várias no mês. Você tem um site, por exemplo, que é um site para resolver problema, um portal de atendimento, um canal de atendimento de uma marca. Se você tem muitas visitas por usuário, isso pode ser um mau sinal. Pode ser um sinal de que as pessoas estão indo ao teu site e não estão conseguindo resolver o problema com o produto delas ou com o serviço delas. Por isso elas estão voltando de novo e de novo. Você não quer que elas voltem de novo e de novo. Você quer que elas resolvam tudo de uma vez. Então, a métrica eu estou te mostrando como calcular. O que ela significa? Depende do seu negócio. Uma outra que é importante você calcular, taxa de conversão. Então, muitos negócios online têm uma jornada projetada para o que o usuário vai fazer no seu site. Muitos funcionam numa forma de funil, um e-commerce. As pessoas entram na home do e-commerce, navegam numa categoria, escolhem um produto, colocam no carrinho, do carrinho vão para o checkout, preenchem os seus dados de entrega, preenchem o meio de pagamento e fecha a compra. Você quer saber quanta gente abandonou o processo em cada uma dessas etapas? E quanta gente passou para frente? Quem passou para frente conta como uma conversão. Então essa taxa de conversão é percentual. Em cada etapa do projeto, um percentual das pessoas passou para a próxima etapa. Saber a taxa de conversão total e percentual é bastante importante para você administrar o seu negócio online, para você entender quais os caminhos que estão tendo problemas, onde melhorar os seus fluxos. O custo de aquisição de cliente, você está comprando mídia, você está investindo em mídia. O custo para trazer tráfego está lá no Analytics, aparece lá, quanto você está trazendo. Você vai calcular isso e calcular a taxa de conversão. Você vai calcular quanto custa conseguir uma compra no final, quanto custa conseguir um cliente. Esse número é muito importante. Por quê? O seu custo de aquisição do cliente tem que ser menor ou no máximo igual à sua margem com a primeira compra desse cara. Senão você está simplesmente pagando para vender a primeira compra. E pode ser, se o seu negócio tem uma excelente recorrência, pode ser que seja uma decisão dentro do seu mercado, da competitividade que tem, você pagar pela primeira compra. Você de fato comprar cliente na sua carteira esperando que ele vá comprar com alguma recorrência. Isso é comum em alguns mercados, mas você precisa estar ciente do número, você precisa estar ciente de que isso acontece. E todas essas métricas, você tem que saber elas, geral e também por canal. Então, se a sua taxa de conversão nos anúncios no Facebook é muito menor do que a sua taxa de conversão geral, tem algum problema com seus anúncios. Você está atraindo o tráfego errado. Então você tem que saber isso aí por canal também. Tem que olhar essas coisas por canal. Eu estou falando de métricas, que elas são métricas que têm a ver com o negócio. Se você tem um negócio online, você tem que ter essas métricas, você tem que ter gente que extraia para você, você tem que entender o que isso significa para poder tomar decisões e gerir seu negócio. Agora, tem outras métricas que a gente chama de métricas especializadas, ou métricas do especialista. Que são métricas que você não necessariamente precisa entendê-las para poder gerir um negócio online. Você precisa ter alguém que cuide disso para você. Você pode entendê-las? Pode. E eu realmente recomendo que você entenda o básico delas. Mas é muita coisa. Você pode dizer, puxa, não, é muita coisa para estudar. Eu quero realmente contar com especialistas. É natural. Isso vai acontecer. Vou dar um exemplo. Métricas de SEO, de otimização para motores de busca. Você quer que seu site apareça bem nos motores de busca. Ou quem que eu estou tentando enganar, né? Quer que apareça bem no Google, que é o que realmente importa. O pessoal vai usar ferramentas como essa aqui, o SEMrush,
que dá um monte de métricas sobre suas palavras-chave, indexação, qualidade do domínio, como estão seus anúncios, os backlinks e etc. Ou essa outra aqui, que é o Moz, que também dá uma porção de métricas de SEO, ou a própria ferramenta do Google, o Google Search Console. Tem métricas aqui que, para você que é um executivo de negócios, vão fazer sentido? Tem, mas tem muito mais, é muito rico. O seu pessoal de SEO vai se divertir trabalhando em cima dessas ferramentas, tá? Do mesmo jeito, você vai ter, por exemplo, o seu pessoal de UX usando ferramentas como essa aqui, o Crazy Egg, ou essa aqui que é bem parecida ao Hotjar, que são ferramentas para você medir a interação das pessoas. O que de fato está acontecendo, como elas estão interagindo, onde elas estão tendo dificuldade, onde elas estão clicando, onde elas estão gastando tempo. São ferramentas fundamentais para quem está projetando uma boa experiência de usuário. Mas são ferramentas realmente muito especializadas. Tem muito número, muita métrica, e para gerir um negócio online você não precisa entender disso tudo. Você pode contar com um especialista para cuidar desse tipo de coisa para você, tá? Você tem ferramentas como, por exemplo, para um e-commerce, você vai ter o próprio painel do seu e-commerce, ou ferramentas como o Naveg, né, que é essa aqui que eu estou mostrando. O Naveg vai te dar informação demográfica do e-commerce, informação de negócio, de compra e etc. Tá? E você tem o painel do próprio e-commerce. Por exemplo, esse aqui é o painel do OpenCart. Se você tem uma plataforma de e-commerce, você provavelmente vai ter um painel aí que te dá uma porção de métricas, de números. Muitos deles são para um executivo de negócio, são para você administrar o seu negócio. Muitos são números especializados, que a sua operação de e-commerce vai usar para poder tomar decisões, para poder operar melhor ali. Tá? Essa aqui é uma ferramenta muito interessante, o KeePy, uma ferramenta para quem administra redes sociais. Tem também um bocado de métricas ali, métricas especializadas e tudo mais. Nenhuma delas é a minha área, nenhuma delas é a nossa área aqui na Vize. A gente cuida de tecnologia. Então eu queria terminar esse vídeo falando para você de métricas de tecnologia. Tá? E em tecnologia, que métricas? Quais que a gente tem que olhar? E eu vou te dizer o que a gente faz aqui na Vize, quais as métricas que são as consideradas essenciais. Tem projetos que têm muito mais métrica que isso, muito mais monitoramento, a gente vai atrás de muito mais coisa. Mas essas aqui são aquelas que você precisa que sejam monitoradas, tá? Então, se você tem um time de tecnologia, se você tem um time de infraestrutura, se você tem programadores, se esse pessoal está cuidando do site para você, confere com eles se eles estão monitorando pelo menos essas métricas que eu vou mostrar aqui agora, porque elas são essenciais. A primeira delas, CPU e memória. Tá? Você precisa monitorar a CPU e memória. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de uso de CPU de um dos servidores que a gente administra. Tá? Então, se você der uma olhada nesse gráfico, você vai notar ali que eu tenho um pico. O gráfico de cima, esse aqui, tá? Esse gráfico de cima, ele é diário. Então, esse aqui é um dia. Eu estou mostrando um dia do servidor. E você vai ver que tem um pico aqui, ó. Tá? Eu tive um pico aqui de 45% de uso de CPU aproximadamente. E esse gráfico aqui é o gráfico mensal. Então, você vai ver que o meu maior pico aqui foi 45% de uso de CPU. Esse gráfico é muito importante monitorar. Por quê? Porque conforme o tráfego vai crescendo, se ninguém está olhando, o uso de CPU vai aumentando, 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 até um momento em que ele fica perto do limite. E aí duas coisas podem acontecer. Uma coisa pode ser que com o tempo vai aumentando mesmo, uma hora chegou no limite ali e o site cai, você vai ter que correr atrás, aumentar a CPU, ok, isso pode acontecer. A outra coisa que é mais arriscada, que é pior, é o seu site está trabalhando perto do limite e um dia você faz uma campanha de sucesso, a sua campanha dá muito certo. Seu pessoal de marketing acertou o anúncio, acertou o discurso, está atraindo o público certo. Ou um dia você é citado por um portal de grande influência, ou você é convidado, se você tem um negócio que depende de você como influenciador ou de alguém da marca, alguém é convidado para ir, o seu influencer da marca é convidado para ir dar uma entrevista num programa de televisão. Alguma coisa acontece que representa um grande aumento de tráfego no site. E aí, nesse momento, se você está perto do limite, esse momento que era para ser um momento de sucesso, era para ser um momento para colher os resultados dessa oportunidade incrível que você teve ali, da sua boa campanha, da entrevista na TV, do anúncio no portal. Esse momento de sucesso acaba se tornando um momento de fracasso, um momento de desespero. A sua oportunidade é desperdiçada, porque você não consegue atender. Né? Você está perto do limite, chegou mais gente, vai estourar a CPU, o site vai cair,
bem no momento em que você precisava dele. Então tem que ter monitoramento constante de CPU, tem que ver como as coisas estão indo. Não é para estar sempre muito, estou usando sempre 5%, porque é sinal que você está desperdiçando recurso de infraestrutura, mas também não é para estar sempre alcançando o pico, tá, de mais de 50%, chegando perto do limite. É bom você ir administrando isso. Esse gráfico também é importante para você tomar decisões a respeito de como você escala a sua infraestrutura. Por exemplo, para essa aqui eu estou mostrando de um servidor, mas para essa infra aqui, a gente tem uma infraestrutura de auto-scaling, que conforme a CPU vai aumentando, a gente vai acrescentando servidores automaticamente. A gente não, os robozinhos vão fazendo isso lá, né? Ninguém precisa pôr a mão, servidores são acrescentados automaticamente. Conforme o tráfego cai, esses servidores vão sendo desligados automaticamente. Então isso representa o melhor uso de recurso. A gente economiza, mas ao mesmo tempo garante que sempre vai ter máquina disponível para atender os usuários. Segunda métrica importante, erros 404. Tá? O que é um erro 404? É uma página não encontrada. Alguém entrou no seu site, então seusite.com.br, perdão. Alguém entrou no seu site, então seusite.com.br barra qualquer coisa lá que não exista. O seu servidor vai responder com um erro, uma página de, olha, essa página não existe. Tá? O layout tem vários diferentes, esse aqui é o do Google, por exemplo. Né? Quando você tenta digitar um endereço no Google lá e a página não existe, esse é o erro que você recebe. Por que é importante monitorar o erro 404? Porque pode ser uma página que existia ou que deveria existir e deixou de existir e não está lá. Vou te dar um exemplo. Digamos que o seu fluxo de compra é assim, as pessoas entram no seu site, na página de compra, e elas fazem a compra, sei lá, da sua assinatura mensal, do produto que você vende, do serviço que você vende, e depois disso elas são redirecionadas para esse outro endereço, tá? site.com/obrigado. E aí alguém, inadvertidamente, por algum motivo, um técnico cometeu um erro, ou alguém cometeu um erro no gerenciamento de conteúdo ali, e alguém tirou do ar essa página, a página de obrigado. O que vai acontecer? As pessoas vão entrar para fazer a compra, elas vão fazer a compra, vai ser processado lá o cartão de crédito, e ela não vai receber lá as informações a respeito de como receber o produto, ou de como acessar o serviço online. Isso vai gerar um monte de problemas, vai gerar gente reclamando, pedindo dinheiro de volta, acionando suporte, né? Então é bom você detectar essas coisas antes. Como é que você vai detectar? Bom, as pessoas vão começar a comprar, vai começar a dar 404. E aí, antes de você receber de operações uma reclamação, olha, tem que ver lá o que está acontecendo, você vai procurar, vai falar, opa, essa página aqui era para estar lá, não está, o que está acontecendo. Um outro motivo para isso acontecer, você tinha um link indexado no Google, é um link importante, o Google sempre mandava usuário para você, mas você não estava lá olhando especificamente para isso, né? E por algum motivo esse link saiu do ar, e você está desperdiçando esse tráfego. Você podia estar aproveitando para alguma coisa. Então, monitora os erros 404. Monitora também os erros 500, tá? O erro 500 é um erro de servidor, um erro interno. Alguém, um programador, cometeu um erro, subiu uma página com um problema, tem um bug, tem um defeito nela. O seu servidor não está dando conta do tráfego ou coisa assim em algum momento do dia. Então o que é comum acontecer? O servidor começa a não dar conta do tráfego, num momento do dia, não tem ninguém olhando, e todo dia, aquele horário, o servidor cai. E conforme o tráfego vai aumentando, conforme as coisas vão piorando, um dia alguém descobre. 2 semanas depois, que olha, tá tendo problemas aqui. Se você monitorar a quantidade de erros 500, todo dia você receber um alerta ali, uma métrica de quanto erro 500 está tendo no servidor, se isso acontecer, você vai ficar sabendo no mesmo dia, e não 2 semanas depois. Então, monitora os erros 500. Tá? Monitora também a quantidade de requisições por segundo que o seu site é capaz de atender e monitora o tempo de resposta do servidor. Ah, mas como é que eu vou saber a quantidade de requisições por segundo? Você vai rodar um teste de carga ou um teste de estresse no seu servidor. Tá? Aqui eu vou colocar na tela para você um exemplo. Esse aqui é um teste que a gente rodou para um cliente aqui da Vise. Tá? A gente faz isso frequentemente, a gente faz isso regularmente. Então esse teste vai responder para mim, aqui em cima ele me responde a quantidade de usuários robôs que a gente colocou para executar o teste, tá? A quantidade de usuários que foram atendidos. Então aqui você vê que o teste começa em 0 e vai até 40 usuários. Aqui a gente tem o tempo de resposta do servidor. Tá? Então deixa eu sair da frente aqui para você poder ver isso funcionando, olha só. Então aqui a gente tem o tempo de resposta.
Então você percebe aqui que o tempo de resposta começa, isso aqui é em milissegundos, tá? Em milésimos de segundo. Então o tempo de resposta começou aqui em 90 milésimos de segundo. Foi o tempo necessário para o servidor ativar os caches, e aí o tempo de resposta caiu para 60 milésimos de segundo. Conforme o tráfego foi aumentando, até chegar em 40 usuários lá, o tempo foi aumentando também, até que chegou aqui a casa dos 120 milésimos de segundo. Mesmo assim, é cerca de 1/10 de segundo, é um tempo de resposta muito bom. É muito comum a gente pegar a infraestrutura aí para executar testes assim, e quando a gente põe carga, quando põe usuário, esse tempo de resposta aumenta para 3.000, 4.000 milissegundos, quer dizer, 4 segundos para responder. E aqui embaixo eu tenho a quantidade de requisições por segundo que esse site foi capaz de servir. Tá? Então, claro, quando tinha pouco usuário, né, tinha pouca gente requisitando, nem dava para servir muito, mas você vê aqui que ele chega a um pico de 500 requisições por segundo, né, e depois estabiliza aqui em cerca de 460 requisições por segundo. Então eu sei que esse site é capaz de atender 460 páginas servidas ali para usuários por segundo. Tá? Então você precisa executar o teste. Como é que você vai saber essas coisas? Né? Você não vai esperar o site cair para saber. Então você tem que ter, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Se sua aplicação não é tão missão crítica assim, uma vez a cada 2 meses. Tá? Se é missão crítica, uma vez por semana. Você tem que ter um teste desse sendo executado para você ter uma noção ali de quanta gente pode navegar no seu site. Tá? Isso é importante quando, por exemplo, o pessoal de marketing disser, vamos fazer uma campanha aqui, vamos atrair tráfego. E aí eles vão te dar uma estimativa, olha, a gente vai trazer tanta gente. Você tem que dizer, estou preparado ou não, vai atender ou não a infraestrutura que eu tenho. Tá? Próxima métrica, que é a última de que eu queria falar, tempo de carregamento. Tá? Tempo de carregamento é um negócio que, quando a gente programa bem um site, a gente otimiza ele, o site carrega rápido. Mas com o tempo, conforme o tempo vai passando, a gente vai pondo conteúdo no site, a gente vai pondo outras coisas, coloca Google Tag Manager lá, e aí o pessoal de marketing começa a colocar penduricalhos no site ali, né? Ah, vamos colocar tags aqui para traquear no Analytics, vamos colocar tags com pixel de Facebook, com pixel de uma outra rede de tráfego, vamos colocar tags de ferramentas de métrica, vamos colocar... E vai colocando coisas ali. Isso pode impactar o tempo de carregamento. A própria dinâmica de servidores, de gestão do conteúdo, também pode impactar o tempo de carregamento. Então não faz sentido você olhar o tempo de carregamento só quando vai publicar o site. Eu já vi, muita gente faz isso. Ah, publicou, olha, o site está fantástico ali, está no ar, está rápido. Ah, mas aí você precisa de tempos em tempos reavaliar. Pelo menos uma vez por mês, entrar lá de novo e executar um teste, tá? Roda o teste da Lighthouse. Esse aqui é a Lighthouse do site da Vizy. Então dá para você ver aqui que os nossos tempos, o primeiro conteúdo foi carregado em 1.7 segundos, tá? E o tempo para o site se tornar interativo foi de 2 segundos. Isso no celular, a gente está com 99 pontos de performance ali. Então, pede para o seu pessoal técnico olhar para isso, tá? Avaliar regularmente qual é o tempo de carregamento que você está tendo. Tá? Então, essas 6 métricas, CPU e memória, erros 404, erros 500, a quantidade de requisições por segundo, o tempo de resposta do servidor e o tempo de carregamento, elas são o básico que um time de tecnologia tem que monitorar para você. Confere com o seu pessoal se eles estão monitorando isso. Se eles não estiverem monitorando, pede para monitorar, pede para ver esses números, pede para ficar a par do que está acontecendo. Se você precisar de ajuda com essas coisas, pode entrar em contato conosco, claro. A gente atende uma porção de gente. Atende empresas grandes com grandes projetos, empresas de médio porte com projetos de médio porte e pequenas empresas com projetos orgulhosos ali, com projetos bastante importantes para eles. A gente atende gente de tudo quanto é mercado fazendo esse tipo de monitoramento para garantir que você vai ter um site estável, que você vai ter um site rápido. Qualquer dúvida, clica aí na descrição, fala com a gente. Muito obrigado.